Boa noite a todos, senhoras e senhores acadêmicos, amigas e amigos que nos prestigiam com sua presença. O tema de hoje da palestra do professor Jacques Markovitch é o futuro internacional do Brasil. O que hoje conhecemos por Brasil é produto da expansão europeia dos séculos XV e XVI. Sua riqueza durante 4 séculos foi consequência do comércio externo, importação de escravos da África, exportação de produtos agrícolas para a África e a Europa. Sua independência em 22 deveu-se ao fato de um baixinho oriundo da Córcega ter forçado a corte portuguesa a passar para esse lado do Atlântico. Parte da vinculação à história mundial foi a importação de Portugal, que já decaía de sua grandeza, do sonho de um império mundial, anunciado pelo padre Vieira no século XVII. Seria o quinto império, sucessor dos impérios egípcio, assírio, persa e romano, prometido por Cristo no milagre de Eurique. A ideia desse governo mundial reviveu com força entre os brasileiros na época da independência, com o nome de Poderoso Império, além de se manifestar em movimentos populares milenaristas durante o século XIX. 150 anos depois, ela voltou no governo militar com sua ambição de transformar o país em grande potência. Hoje, ela encarnou-se na ambição de dividir o poder mundial com outras potências, participando como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU. De sonho em sonho, de fracasso em fracasso, vimos traçando nosso tortuoso caminho no mundo dos Estados-nação, de onde viemos e ao qual estamos irremediavelmente vinculados. Para discutir o futuro internacional do Brasil, está conosco hoje o professor Jacques Markovitch. O professor Markovitch tem um mestrado em administração pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e doutorado em administração pela USP, e um pós-doutorado no International Management Institute da Suíça. É professor da Universidade de São Paulo, onde ensina administração e relações internacionais. Foi reitor dessa universidade, diretor do seu Instituto de Estudos Avançados e secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Entre seus muitos livros, destaco, por mais pertinentes ao tema de hoje, o Para Mudar o Futuro, de 2006, Pioneiros e Empreendedores, a Saga do Desenvolvimento do Brasil, de 2007, Crescimento Econômico e Distribuição de Renda, de 2009. O professor Markovitch recebeu vários prêmios e condecorações internacionais. É Fellow da School of International Relations and Pacific Studies da Universidade da Califórnia, em San Diego, e membro do Conselho Superior do Graduate Institute of International and Development Studies, sediado em Genebra. Passo-lhe a palavra para nos falar sobre o futuro internacional do Brasil. Senhora Presidenta da Academia Brasileira de Letras, meu caro José Murilo de Carvalho, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar os acadêmicos presentes nesta reflexão coletiva sobre o futuro. O futuro, que é uma força do desconhecido, e que a frase que eu acabo de ler embaixo do Joaquim Nabuco, ele, portanto, não se presta a comparações. Eu penso que foi essa frase que o inspirou, meu caro José Murilo. É uma grande honra participar deste ciclo de exposições que tem o futuro como tema central. Faço-o com uma certa ousadia, optando pela abordagem construtiva e não numa corrente de pessimismo ou de ceticismo. Acredito no futuro.
Acredito no futuro desde que façamos dele a nossa luta de todos os dias, e não uma possibilidade sempre aberta de adiamentos. O dia seguinte pode ser mudado agora, para melhor, especialmente quando se tem ao lado a inteligência transformadora dos homens de saber. Na arquitetura do tempo a ser vivido, cada nação deverá preparar-se para que possa buscar mais adiante o espaço que julga caber-lhe no concerto universal. A isto se convencionou chamar de visão estratégica, e Richard Haas nomeou como doutrina da restauração. O que dizer do incerto, do não sabido, do que está para acontecer? Eu dividirei a minha reflexão em 3 momentos. A localização do tempo atual dentro de 3 grandes ciclos, um ciclo de mais longo prazo, um ciclo de médio e um ciclo curto. Em seguida, cabe se perguntar, olhando para esse futuro, quem pode nos inspirar para construir esse futuro? De quem nós podemos retirar exemplos, retirar ensinamentos para pautar a agenda brasileira? E a partir daí, nós olharemos o Brasil, esse Brasil continental. Portanto, olhar o futuro do Brasil é olhar as suas regiões. Me refiro ao bioma amazônico, onde vivem 20 milhões de brasileiros, irmanados com mais 10 outros milhões de latino-americanos, que são os vizinhos desse bioma amazônico. O nosso Nordeste com suas peculiaridades, o nosso Cone Sul integrado nos nossos vizinhos do Sul, o nosso Centro-Oeste e o nosso Sudeste. Olhar a construção do Brasil do futuro é reconhecer as especificidades regionais. Mas antes disso, vamos olhar aos grandes ciclos. O ciclo longo é o ciclo da transição da palavra falada para a palavra escrita, impressa e digital. É preciso entender o momento atual dentro dessas grandes referências da humanidade. 10 mil anos atrás, o surgimento da palavra escrita. E as transformações e as revoluções provocadas por esse conhecimento legado a gerações ainda não nascidas. O hieróglifo, o aramaico, origens das revoluções que geraram os excedentes na produção agrícola e, mais tarde, o comércio. E, a partir daí, a primeira globalização, inspirada na ideia de Alexandre o Grande com a construção da Biblioteca de Alexandria. A vinda dos pesquisadores, escritores da bacia do Mediterrâneo para se reunir e refletir sobre o que foi a primeira globalização. 500 anos atrás, a palavra impressa. Essa palavra que causou, mais tarde, os descobrimentos, o acúmulo de conhecimentos que permitiu rever o papel do homem no planeta e no universo. Reler essas suas dimensões. E, a partir daí, nós podemos olhar esses últimos anos, quando nós migramos de uma palavra impressa para um mundo digital, no qual ainda não sabemos todas as consequências que decorrerão desse momento. É claro, e todos nós estamos vivenciando esse momento, estaremos vivendo transformações profundas e, no âmbito da ciência, certamente, a descoberta dos últimos espaços desconhecidos, por exemplo, tanto no espaço, como também no âmbito da figura humana, no seu cérebro, tudo isso constitui o que esse mundo digital permitirá ao ser humano avançar. O ciclo médio é um ciclo que se caracteriza pelos 3 grandes momentos, o século XIX, século XX e o século XXI que iniciamos. No caso do século XIX, a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola, isso permite à espécie humana atravessar
os 900 milhões para 1 bilhão e 300 milhões. Isso foi 1900, quando o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. No século XX, nós estamos testemunhando essa revolução digital que leva a espécie humana de 1,3 a 6,3 bilhões. E no século XXI, já projetamos uma população mundial de 9 bilhões de habitantes, sendo que 2/3 vivendo nas concentrações urbanas. Imaginem 6 bilhões de pessoas vivendo em cidades. Isso é acompanhado por um aguçamento da dualidade. Digo aguçamento da dualidade porque se todos vivem um pouco melhor, a distância entre os extremos está aumentando. E, além disso, as rupturas tecnológicas se fazem cada vez mais presentes. O ciclo curto. O ciclo curto tem a ver com 3 momentos relevantes, sendo o primeiro aqui no Rio de Janeiro, o segundo ocorrido em Nova York e o terceiro alcançando o planeta como um todo. 1992, no espírito tipicamente kantiano, e aí eu recorro às apresentações, às reflexões do nosso querido amigo Celso Laffer, Kant, Hobbes e Grotius. 1992, Ari 92, no espírito tipicamente kantiano, propõe já a utilização e a alocação dos chamados bônus da paz. Isto é, o término da Guerra Fria, e a partir daí, a oferta de recursos para objetivos humanistas, a redução da pobreza e uma maior preocupação com o meio ambiente. Pena que isso vai durar pouco, porque em setembro de 2008, menos de 20 anos depois, essa esperança é frustrada. Mas entre 92 e 2008, ocorre setembro de 2001. E o chamado bug do milênio, que devia ocorrer na transição do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2000, ocorreu um ano depois, foi no dia 11 de setembro de 2001. A partir daí, nós passamos a testemunhar uma veloz corrida armamentista. E os números de 2010 mostram bem a velocidade dessa corrida. Em 2010, o mundo gasta em gastos militares 1,6 trilhões de dólares, o que representa 4,6 bilhões de dólares por dia. Nós vamos falar da Amazônia daqui a pouco, e quando nós lembramos que a doação da Noruega para a floresta amazônica durante um período de 5 anos foi de 1 bilhão de dólares, comparem isso com os 4,6 bilhões gastos por dia em gastos militares. Para uma referência, do ponto de vista de recursos alocados no mesmo ano de 2010 para a área de cooperação internacional, são 128 milhões, portanto, bilhões, portanto, menos de 10% dos recursos gastos em investimentos militares. 92, a esperança, a visão humanista e universalista. 2001, o início de uma era tipicamente obesiana, todos contra todos. E, em 2008, em setembro, a crise financeira que atinge o mundo nas suas esperanças. Isso significa que os recursos que deveriam ter sido alocados para esse mundo mais integrado e mais responsável passam, a partir de 2008, a serem alocados para outros fins, tanto socorro ao sistema financeiro, aos bancos, às empresas, mas afastando os governos das prioridades que tinham sido determinadas. Qual é o impacto? Houve 4 impactos que merecem registro. Um impacto geoestratégico, essa tentativa de migrar do G8 para o G20, sem o sucesso ainda esperado. Passamos de um neoliberalismo para um capitalismo sob tutela, os Estados intervindo mais na questão econômica e financeira.
Na questão social, os países que optaram por uma transferência condicional de recursos e de renda para integrar a camada de excluídos, atravessam esse período da crise de 2008 até 2010 com maior estabilidade. E, finalmente, na questão ambiental, o que ficou evidente, isso aconteceu na COP15 e em outras COPs, ficou claro que os recursos que tinham sido previstos para a prioridade ambiental estavam sendo afastados. A segunda pergunta que eu quero propor é: quem são os países que, dentro desse quadro de profunda adversidade, têm tido um melhor desempenho? Quais são aqueles países que, do ponto de vista de bem-estar, de segurança, do ponto de vista de inovação, de capacidade de integrar vários segmentos sociais, quais são os países que têm conseguido melhorar a sua educação nesse período de 2008 a 2012? Portanto, os países que, apesar da crise, conseguiram revelar um desempenho diferenciado. E se esses países constituem, hoje, um exemplo, ou pelo menos uma referência, o que podemos aprender desses países que podem, eventualmente, ajudar a pautar a nossa agenda de construção do futuro? O que eu procurei fazer é olhar para alguns desses surveys, esses rankings, que apresentam a forma de desenvolvimento relativo. Obviamente, o mais conhecido é o IDH, mas há outros, como, por exemplo, os países onde pessoas gostariam de nascer. Outros é a dimensão da inovação, com todas as suas complexidades em termos de variáveis. O tema da competitividade e da distribuição de renda. A segurança. Combinando esses vários fatores, nós vamos encontrar 10 países que têm conseguido se manter no topo dessa lista, e peço a compreensão dos presentes que eu levei em conta o número de universidades excelentes mantidas por esses países. O que significa? Quais são os países que detêm uma ou mais das 100 melhores universidades do mundo? Por entender que este é um indicador que revela a preocupação com as próximas gerações, a preocupação com a inovação, mas também a preocupação com as humanidades, a cultura e a construção da nova geração que vem depois. Nós vamos encontrar nesses países algumas características e que eu vou detalhar daqui a pouco. Eles têm um estado que eu posso chamar de estado estratégico, isto é, integrantes altamente qualificados, um número restrito de ministérios ou secretarias, pessoas que têm uma forte conexão com o mundo externo e, ao mesmo tempo, têm uma sensibilidade pelas prioridades nacionais. A segunda dimensão que nós vamos encontrar nesses países, apesar de alguns deles terem um forte movimento separatista. Não são países grandes, mas são países que, diferentemente do que se pensa, que é fácil construir o consenso, alguns deles têm fortes movimentos separatistas. E, apesar disso, eles são capazes de se reposicionar rapidamente, e nós daremos alguns exemplos. São países que estão se diferenciando pela sua capacidade de inovação. O quarto elemento que nós vamos encontrar nesses países, alguns deles permanentemente ameaçados, mas, apesar disso, no topo da lista, é que eles têm uma consciência dos riscos que o país está correndo. Que sejam riscos ambientais, riscos na área de segurança, riscos econômicos, e veremos isso daqui a pouco. E, finalmente, são países que têm uma forte identidade cultural. Talvez, por muitos deles sofrerem ameaças externas, eles cultivam uma forte identidade cultural. Países que, apesar de não serem os maiores, são países que enfrentam constantemente o desafio da construção do consenso.
Vamos a alguns desses países. O primeiro é a Austrália, país que detém 6 das 100 melhores universidades no mundo, um país de 23 milhões de habitantes, mas ele é continuamente acompanhado pela evolução asiática, o maior dos continentes do ponto de vista populacional, e a partir daí a preocupação constante de afirmar a sua identidade. O papel da Austrália, eu sei bem que o presidente do Timor-Leste esteve aqui esses dias, o ex-presidente José Ramos Horta, e o tema da Austrália com o Timor foi um dos temas abordados ontem, quando reverenciamos a memória do Sérgio Vieira de Mello. O segundo país é a Holanda, país que aprendeu muito cedo a comercializar com o mundo e que sofre continuamente a ameaça ambiental. A Holanda é um país abaixo do nível do mar e talvez um dos países mais ameaçados, caso todas as hipóteses de mudança climática se confirmarem. O Canadá, país tipicamente vivendo a questão separatista. Quebec com as demais regiões. País que alcança um padrão elevado naquelas dimensões que eu mencionei e que detém 3 das melhores universidades. Surpreendentemente, nós vamos encontrar depois um país que procura se preservar, apesar de estar inserido num dos países de maior população mundial. Eu me refiro a Hong Kong. Hong Kong, um país de 7 milhões de habitantes, mas capaz de deter 3 das 100 melhores universidades. Um país que se destaca na questão da inovação, da segurança, em tantas outras dimensões. E aí nós vamos seguir Singapura. Singapura viveu uma reconversão na dimensão reposicionamento, uma reconversão histórica. Era um país que se mantinha através da sua indústria naval. Ele abandonou isso porque a Coreia do Sul acabou ocupando esse espaço, mas migrou para o que era uma das vocações da nossa Amazônia, e eu me refiro de toda a área de biofármacos. Imagine que os biofármacos dos trópicos, hoje, a sua produção está sediada em Singapura. No caso da Suíça, é um país de 4 idiomas, 4 culturas. Eu incluo o romanche como uma das 4 culturas, e aqueles que acompanham esse país sabem o quanto é difícil construir o consenso entre 4 culturas tão distintas. O tema da Coreia do Sul, que nós voltaremos a abordar, é outro país que olha para o norte sempre ameaçado. Esse já é um país de 50 milhões de habitantes, detendo as 2 das melhores universidades do mundo, e que é um país que é capaz o tempo todo de inovar, mas vendo que ele não tem outra opção para poder manter a sua resiliência diante das ameaças do norte. Israel, com todas as ameaças que esse país enfrenta, a sua capacidade tecnológica destacada e a preocupação de, apesar das profundas divergências internas, construir um consenso mínimo para poder prosperar. O caso da Bélgica, citado na primeira conferência desse ciclo, uma Bélgica fragmentada, dividida, mas que consegue se manter entre os países mais inovadores e melhor aquinhoado em termos de recursos intelectuais. E no caso de Taiwan, esse é o último dos 10 que foram selecionados e que também procura preservar a sua identidade para não ser sugado pelo grande país que é a China, que se vê já como parte desse mesmo espaço geográfico. Nós temos, portanto, 10 países que, para a sua sobrevivência, eles optaram pelo que pode ser chamado um Estado estratégico. O que é um Estado estratégico? É um Estado eleito democraticamente, com mais ou menor participação, mas em todos esses países há processos democráticos, mas a escolha daqueles que ocupam cargos, tanto na esfera pública como na esfera privada, se destaca pela qualificação
dessas pessoas, sua sensibilidade à dinâmica internacional, sua compreensão da dinâmica do mundo e sua capacidade de perceber as prioridades internas. Não me refiro só ao primeiro mandatário, é toda uma equipe, geralmente enxuta, restrita, capaz de dar respostas rápidas às transformações externas e que levou esses países a se colocar naquela lista mais elevada, naquelas variáveis, no período de 2008 a 2012. São países que se reposicionam, tanto no âmbito governamental, e aí eu citei já o caso de Singapura, como também na área empresarial. Veja que eu procuro evitar de falar do Brasil, mas eu poderia imaginar na história do Brasil o Barão de Mauá, no século XIX, Roberto Simonsen, no século XX, pessoas que fizeram essas transformações, foram pioneiros nas transformações, tanto na vinda das novas tecnologias para o Brasil, no caso do Barão de Mauá, e no caso de Roberto Simonsen, ainda nós estamos testemunhando o legado que ele deixou com tanto a indústria que ele implantou, como também no caso da Escola de Sociologia e Política, no caso do Senai e tantas outras iniciativas. O IDORT foi um precursor dessa grande transformação que aconteceu. No caso da Suíça, há um caso que merece ser trazido, que é o caso da indústria relojoeira suíça. Ainda muitos se lembram de marcas japonesas como Seiko e Oriente, mas essas marcas pouco a pouco desapareceram para que um libanês que migrou para a Suíça criasse a indústria mais competitiva em escala mundial, inclusive inibindo hoje mesmo os sonhos mais distantes de outros países, o caso da China, de um dia implantar uma indústria relojoeira naquele país. Essa capacidade de reposicionamento permanente nos vários setores, tanto na área pública como na área privada, é característica desses países. A terceira dimensão se refere à inovação. E essa inovação envolve os grandes setores onde hoje o mundo se sente perplexo diante da evolução das transformações. Eu me refiro à área de energia, me refiro à área de produção agrícola, segurança energética, segurança agrícola, o tema da segurança ambiental. Enfim, nós temos temas que estão na pauta do mundo pelas suas implicações geoestratégicas. A questão energética virou um sistema nervoso do mundo. E nós todos estamos testemunhando a capacidade de alguns países se tornarem proativos na sua matriz energética. Isso implica uma grande velocidade. Isso envolve tanto os grandes países como os países que eu acabei de citar. Na área agrícola, a questão da segurança alimentar, e aí já antecipo o papel estratégico que o Brasil vai desempenhar nessa área daqui a alguns minutos, é outro tema de reposicionamento rápido. Nesses países, muitos deles não são produtores de alimentos, mas a sua população se sente absolutamente segura no provimento necessário, e isso, de novo, em função do talento e da competência da governança pública. A quarta dimensão tem a ver com a consciência dos riscos, isto é, a capacidade de perceber e dos dirigentes transmitir aos seus eleitores uma perspectiva real dos riscos que cada um desses países corre, na área econômica, na área geopolítica, na área tecnológica e na área ambiental. É surpreendente ver que o discurso nesses países é longe do discurso de tranquilizar a população, que nós estamos vivendo um período de conforto e de acomodação. Pelo contrário, nesses países há uma alerta constante. No caso do Canadá, o grande irmão dos Estados Unidos. O caso de Hong Kong, a questão da China. Singapura, a Malásia. Suíça, um país que está fora da União Europeia e que busca sobreviver hoje com uma moeda reconhecida como mais sólida. E para aqueles que imaginam que esses países
são países serenos, tranquilos, reconfortados, praticamente intocáveis diante da sua riqueza no sentido do acúmulo de bens para poder viabilizar seu sonho nacional. Isso não é verdade. O que nós vamos observar nesses países é uma intranquilidade permanente. Quando acontece a migração do G8 para o G20, esses países se viram, pouco a pouco, minimizados na sua interferência sobre agendas globais. Acompanhei isso de perto no caso da Suíça, e a preocupação do governo suíço com relação à nova configuração mundial e a necessidade de criar mecanismos de resposta confirma essa leitura de Estado estratégico, isto é, um Estado conectado com as mudanças internacionais, com ministros, secretários, que têm uma leitura permanente do que acontece no mundo e como isso deve ser traduzido para as prioridades nacionais. Essa consciência de riscos passa a se constituir para cada uma dessas comunidades numa agenda de prioridades. E o que leva, e no caso de alguns países, que as consultas sobre as prioridades nacionais sejam consultas que refletem a responsabilidade com o futuro. Finalmente, nesses países, por ter citado os vários elementos que compõem essa coesão nacional, apesar das diferenças de cultura, de pontos de vista, de identidades, há uma identidade nacional que vai se construindo e ela tem um forte traço cultural. Ela vai aparecer na literatura, no cinema, no teatro. Obviamente, alguns desses países estão com a esperança de vida mais elevada, portanto, nesses países nós vamos ver que tanto a literatura, o cinema, o teatro é imbuído desse medo da sociedade de como lidar com a terceira ou com a quarta idade. E a cultura passa a ser um espaço de discussão, de debate dos medos e dos sonhos dessa sociedade. Isso nos leva agora para a terceira etapa da nossa reflexão. E aí eu me refiro ao Brasil. Evidentemente, um Brasil de dimensão continental, e alguém poderia perguntar, mas o que tem a ver países pequenos até 50 milhões de habitantes, entre 7 e 8 milhões de habitantes e 50, e o nosso grande Brasil de 200 milhões com essas dimensões continentais? Evidentemente, nós estamos falando de escalas diferentes. Mas cabe nós nos perguntarmos se, diante de um país com essas características regionais, não caberia olhar para as dimensões que permitiram a esses países atravessarem esses 5 anos e como isso se projeta para o futuro. Eu quero falar primeiro da inação. Vamos supor que nada acontece no Brasil. E nós continuamos lidando com essas taxas de crescimento que nós estamos todos testemunhando, mesmo alcançando 3,5%, e eu vou me respaldar nos modelos de perspectivas que vão até 2040, 2050, de colegas meus da Faculdade de Economia, me refiro ao professor Azoni, ao professor Eduardo Haddad, e tantos outros colegas que estudam os modelos de equilíbrio geral olhando para o futuro. O que esses colegas nos mostram é que, se continuarmos do jeito que estamos indo, as regiões Norte e Nordeste receberão uma população maior do que a atual, sem uma elevação da renda, nem a renda per capita, nem a renda coletiva. Quer dizer, não é uma questão que haverá uma ida de população para essas regiões e haverá uma melhoria de qualidade de vida. Não. Haverá um adensamento populacional sem a correspondente elevação do bem-estar. E isso, em parte, por causa da ausência de núcleos de inovação naqueles espaços. Com exceção de Manaus, um pouco no caso de Pernambuco e Bahia, certamente haverá em outros estados, como o estado do Ceará, mas essas são exceções e, portanto, toda aquela região Norte e Nordeste que nos integra com os nossos vizinhos, no caso da região Norte, os vizinhos da América Latina, vizinhos do bioma amazônico,
E na região Nordeste, nós estaremos testemunhando fluxos migratórios, um aumento demográfico sem a correspondente elevação de renda. O que isso significa? Significa que, se nós olharmos para o Brasil daqui 30 ou 40 anos, o Brasil dos próximos 30, 40 anos dependerá de um Estado estratégico, não somente na área federal, mas um Estado estratégico no âmbito federal que respeita as especificidades regionais que não são geralmente mencionadas nas prioridades. Aqueles que conhecem a Amazônia, e certamente muitos dos que estão presentes sabem, o quanto a Amazônia é distante do Brasil, o quanto ela é distante das políticas públicas. E quando as políticas públicas são adotadas naquela região, elas são de difícil implantação. Talvez o caso do CBA e o caso de outras políticas que foram adotadas lá mostram bem essa distância. O caso do Fundo Amazônia, então, é um caso que está sendo estudado no âmbito da universidade, mas imaginar uma doação norueguesa de US$ 1 bilhão gerenciada no Rio, sem nenhum acompanhamento feito na região e que levou a um gasto até agora de menos de 25% do recurso alocado, que deveria ter sido gasto até 2015, mostra bem o quanto nós temos dificuldade de investir de forma apropriada na construção do futuro. A construção do futuro, quando nós olhamos para o Brasil, passa, então, necessariamente, não só por aquelas 4 dimensões, mas também pela nossa capacidade de acompanhar os nossos vizinhos. Eu me refiro, olhando para uma América Latina, isso implica chegar até o México, e no caso da América do Sul, acompanharmos os nossos vizinhos. Penso que nós já discutimos isso em outras sessões desse ciclo. O Brasil se distanciou nos últimos anos dessa proximidade dos países vizinhos da América do Sul. Nós estamos num continente, mas olhando cada vez mais para os grandes países de grande densidade demográfica, olhando para esses mercados, sem entender que o nosso futuro dependerá do futuro regional. Como, aliás, a Ásia tem aplicado isso, olhando para o seu futuro, integrando as cadeias setoriais, integrando os países para poder construir o seu futuro. Há 2 questões além do tema da Amazônia que devem ser colocadas na pauta da construção do futuro. O primeiro deles tem a ver com as relações internacionais de âmbito subnacional. Nós tendemos a olhar a Constituição e entender que todas as nossas relações internacionais deveriam se pautar por uma política definida por um ministério. O que é absolutamente legítimo em algumas áreas. Eu me refiro à área de segurança, por exemplo, segurança internacional, a questão das políticas comerciais. Mas em tantas outras áreas, as especificidades regionais necessitam de relações internacionais de âmbito subnacional. Isso já está acontecendo em 5 estados. O Rio Grande do Sul, no âmbito municipal e estadual. O caso do estado do Rio de Janeiro, no âmbito municipal e no âmbito estadual. O estado de Minas Gerais, no âmbito estadual e no âmbito municipal. E no caso do estado de São Paulo também. O caso de Pernambuco, uma secretaria ainda em estruturação. Mas fora essas iniciativas que levam em conta a realidade local para conectar-se num mundo onde 6 bilhões de habitantes estarão vivendo em cidades, dificilmente a pauta nacional poderá amparar as especificidades das 5 grandes regiões brasileiras. E, portanto, em vez de resistir à ideia de uma iniciativa de relações internacionais de âmbito subnacional, ela deveria ser amplamente apoiada para que cada estado brasileiro, ou pelo menos cada região do Brasil, tenha competências humanas,
competências técnicas para dialogar com seus vizinhos e dialogar com o mundo. O Brasil, pela sua dimensão continental, não poderá olhar para o futuro do mundo imaginando que isso poderia se estruturar no âmbito de uma única instituição, por mais competente que seja, sediada na capital federal. Mas isso também, para nós da academia, leva uma parte da responsabilidade. Certamente, nesse espaço de reflexão, que é a Academia Brasileira de Letras, já chamada de um espaço de soft power, esse espaço deve ser multiplicado pelo Brasil. Nós precisamos pensar de forma descentralizada. Precisamos criar mais centros de reflexão fora dos espaços tradicionais do Centro-Sul. É preciso que haja uma reflexão própria a cada uma dessas grandes regiões que nós mencionamos. A construção do futuro depende dessa conexão, a academia e a sociedade, na construção de um sonho, uma utopia concreta, que pode induzir pioneiros e empreendedores a caminhar em direção a esta utopia. Me permito lembrar as reflexões do presidente do Timor-Leste quando ele esteve nessa casa no dia 15, quando ele disse que a nossa responsabilidade é projetar a cultura da língua portuguesa pelo mundo. O Brasil tem essa responsabilidade e isso faria parte dessa construção de futuro. A presença do português como idioma que reflete uma cultura específica, com sua literatura, com seu teatro, com seu cinema, com suas novelas, isso constitui um elemento de construção desse futuro. Finalmente, eu gostaria agora de começar a conclusão, lembrando que uma criança nascida hoje, em 2003, tem uma esperança de vida até 2013. Em outras palavras, ela pode chegar com uma esperança de vida de 100 anos já na segunda década do próximo milênio. Precisamos lidar com isso com humildade. Quem somos nós para antecipar o que acontecerá daqui a 100 anos? Quem poderia imaginar, em 1913, plenos momentos de conflitos, de guerras, de greves, o que seria o mundo de 2013? Isso significa que o que nós podemos dotar as novas gerações é com valores. E aí vou me permitir iniciar a conclusão sublinhando alguns valores pertinentes ao Brasil. Valores que o mundo gostaria que o Brasil praticasse e divulgasse com mais insistência. O primeiro deles é a defesa da dignidade humana, o combate à injustiça e o combate à discriminação. Em países onde nós estamos testemunhando injustiça e discriminação, espera-se de países como o Brasil se unirem a outros países que cultivam os mesmos valores para que esse mundo onde a violência está sendo banalizada, em especial depois de setembro de 2001, seja um mundo em construção com base no valor da dignidade humana. O segundo valor tem a ver com a consequência do mundo digital, que esfacela os laços sociais, o convívio humano. A questão é como nós podemos transmitir às novas gerações, ao mesmo tempo, o respeito pelas novas tecnologias e o uso das novas tecnologias, sem isso implicar na fragmentação, no isolamento, na ausência de convívio humano e, com isso, gerando os demônios que acabam destruindo ou, muitas vezes, levando a sacrifício de vidas. Reconstruir os laços sociais para dentro e para fora da família. A família alargada. Como cultivar novos espaços de convívio humano. E mesmo dentro das famílias,
quando estão juntas, muitas vezes nós vamos testemunhar pessoas juntas, mas distantes. Cada um com seu pequeno aparelho de conexão digital, mas distante do outro. Esse valor da reconstrução dos laços sociais, me parece que é um valor a ser cultivado em novas gerações que poderão chegar até 2013. Finalmente, a consciência de limitar riscos e as suas consequências. Os riscos nós já os mencionamos, tanto os riscos econômicos, geopolíticos, os riscos ambientais, os riscos sociais, enfim, são vários riscos que cada um de nós está enfrentando e mesmo os riscos à segurança física. Como mitigar esses riscos? Como fazer da prevenção e não da resposta? Como assegurar o que foi discutido aqui na primeira conferência, a preservação da memória, para que, através da memória, nós possamos construir uma cultura de prevenção em vez de uma cultura de reação. Vejo que, nesse sentido, o Brasil, tendo esses três esferas de valores, tem um papel a desempenhar, sim, no Concerto das Nações, inclusive no espaço do multilateralismo, no caso da Organização das Nações Unidas. Nós avançamos um pouco nessa esfera. Me permito, para concluir, citar o nome de brasileiros que servem hoje o multilateralismo. Paulo Sérgio Pinheiro, à frente da missão da ONU para a Guerra Civil na Síria. Roberto Azevedo, na presidência da Organização Mundial do Comércio. José Graziano, à frente da FAO. E Paulo Vanucchi, na direção da Comissão de Direitos Humanos da OEA. Vale ressaltar que estes cargos vinculam-se a questões cruciais para todos os povos. Me refiro à paz no mundo, os direitos humanos, o combate à fome e o comércio justo entre as nações. Procurei, minhas senhoras, meus senhores, transmitir a todos o cenário que vislumbro, além dos debates que agitam os dias de hoje. Todos perceberam que contemplo o futuro com um olhar positivo e não encontro motivos para nublar esta visão. Já despontam no horizonte os primeiros sinais de consolidação dos esforços aqui resumidos. Os gestores do presente conduzirão as estratégias de longo prazo. Não me cabe avaliar os seus erros e acertos. Eles terão nessa tarefa outros juízes, muito mais habilitados e muito mais justos. O futuro é a única fase do tempo em que os sonhos de ontem e de hoje podem se transformar em realidade. Sendo impossível mudar o passado e considerando que as realizações do presente foram imaginadas antes, cabe aos indivíduos responsáveis zelar nos dias de hoje pelo meio em que viverão os seus descendentes. Tentei falar-lhes com a exatidão possível de um mundo desconhecido de todos nós, porque ainda em construção. Muito obrigado. Meu primeiro comentário é que creio que o professor Marcovitch foi o único que fez o dever de casa, né, perfeito, que ele viu no site da academia as outras duas conferências que foram, que por isso é que ele se referiu a elas, que realmente, imagine se todos os conferencistas fizessem esse exercício para o ciclo, seria ótimo, porque ele já está estabelecendo um diálogo, né, com as outras palestras. Eu creio que o professor Marcovitch fez uma excelente exposição, né, das grandes transformações no mundo e, sobretudo, das transformações que estamos vivendo no momento, e salientando, né, alguns pontos chaves, né, no que se refere ao caso do Brasil. E aqui, curiosamente, também voltou o soft power, né, novamente para a nossa casa, né, em relação, inclusive, sobretudo, quando ele fala da ênfase dos valores, que seria talvez a contribuição melhor que nós poderíamos dar, que está no campo dos valores.
Eu só espero que isso não seja, né, um reconhecimento de que nós somos incapazes nas outras áreas, mas certamente é algo que nós temos que poderia ser, né, uma contribuição ao novo cenário, né, internacional. O outro ponto curioso que foi, né, que me deixou realmente curioso, que foi na caracterização dos países que têm êxito, né, em se adaptar, em se redefinir, né, em relação às mudanças que acontecem, é a ideia do medo. Países que têm medo são países que se saem melhor. Isso é um ponto contra nós, né? Porque nós, no que se refere a país, nós não temos medo, né? Nós não temos ameaça nenhuma que vindo de lugar nenhum. Isso aqui foi o que vimos na conferência passada sobre os índices de felicidade dos brasileiros, né? Todo mundo é feliz, está feliz, acha que o mundo está muito bem. E isso pode ser, né, talvez, não uma certa quantia de medo, né, seria interessante. O problema é que a gente só tem medo de perder para a Argentina, né, no campo de futebol. Mas eu acho que esse ponto me pareceu muito interessante para a análise, né? Realmente a sensação de risco que leve as pessoas a pensar estrategicamente. Eu creio que isso um pouco nos falta, né? Porque quando a gente, né, como eu mencionei, esse grande sonho de grande potência, de grande império, de grande potência, isso tudo é feito um pouco no vazio, porque não há esta ameaça, não há algo que leve realmente a ação concreta para se dirigir nessa direção. Mas, de qualquer maneira, né, mesmo com a falta de medo, e destemidamente o professor, né, é otimista em relação ao nosso país. É bom ouvir gente otimista, porque, né, para me convencer de que eles têm razão, né? Mas, de qualquer maneira, eu repito que esse ponto me pareceu muito bom. Uma excelente palestra, professor, muito obrigado por estar aqui conosco e esperamos vê-lo de novo em alguma outra oportunidade. Obrigado a todos. Próximas atividades, só um momentinho, né? Nós temos na próxima terça-feira, dia 27 de agosto, a última conferência deste ciclo, que será o Futuro Cultural do Brasil. A conferência será feita pelo professor Silviano Santiago. No dia 29 de agosto, quarta-feira, às 17h30, o seminário Brasil Brasis, com o tema O Livro do Mundo e o Mundo dos Livros, coordenado pelo acadêmico Domingos Proença Filho, com palestrantes Dolores Prades e Regina Zilberman. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Espero...